Fala galera, para você que não me conhece, o meu nome é William Pagani e você está aqui em mais uma das minhas aulas de meteorologia aeronáutica que compreende os cursos de comissário, piloto privado, piloto comercial e piloto de linha aérea. Então, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, se inscreve aqui embaixo e dá um tapinha no dedão que vai me ajudar demais, você não tem ideia. Então, vamos para a aula. Seja bem-vindo à aula 3 do nosso curso de meteorologia aeronáutica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre temperatura e calor e por que elas são tão importantes na aviação. É senso comum achar que a temperatura e calor são a mesma coisa, até por uma questão de vocabulário popular, porque é comum chegar em alguém e dizer "Nossa, tá calor hoje, né?" Enquanto correto devia ser "Nossa, a temperatura tá alta hoje." E já já você vai entender por quê. Com isso a gente chega na primeira pergunta-chave desse episódio. Qual é a diferença entre os dois? Porém, para responder essa, a gente tem que responder antes duas subperguntas. O que é calor e o que é temperatura? Você sabe dizer? Temperatura é a medida de agitação das moléculas. Um objeto com temperatura alta está com suas moléculas muito agitadas, enquanto um objeto com temperatura baixa está com suas moléculas pouco agitadas. Eu não consigo imaginar um exemplo melhor para explicar isso do que gelatina. Gelatina é feita quente na panela, e enquanto está quente, ela é extremamente líquida, porque suas moléculas estão muito agitadas, se movendo muito rápido uma sobre a outra. Conforme ela fica esfriando na geladeira, ela vai ganhando algo que as mães chamam de textura. Ela começa a se mover cada vez mais devagar, até que finalmente chega o ponto em que ficam duras. Essa mudança de agitado para lento e rígido aconteceu porque a gelatina estava em uma alta temperatura e passou para uma temperatura menor, ou seja, com menos agitação das moléculas. Parando para pensar agora, eu podia ter simplesmente usado a água como exemplo. Agora que a gente já sabe o que é temperatura, vamos entender um pouco sobre o que é calor. Os dois estão relacionados, mas não significam a mesma coisa. Temperatura é a medida de agitação das moléculas e calor é a quantidade de energia térmica que flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio, nunca o contrário, até que eles se encontrem na mesma temperatura. Eles continuam parecendo a mesma coisa, certo? Mas agora pensa assim. Já reparou que tem coisas que você coloca na geladeira e ficam muito duras, como uma gelatina, e outras coisas continuam normais, como a água? Isso acontece porque materiais diferentes reagem à temperatura de forma diferente. A água e a gelatina dentro da geladeira estão em temperatura ambiente, e o ar gelado de dentro da geladeira rouba essa energia térmica dos dois enquanto estiverem lá dentro. Vamos supor que a temperatura de dentro da geladeira é de 5 graus Celsius, e a gente acabou de colocar um copo com água e um pote com gelatina à temperatura ambiente de 25 graus Celsius dentro dela. Já que esses dois objetos estão em temperaturas diferentes comparado com o ar da geladeira, eles vão começar lentamente a perder essa energia térmica para o ar do interior, só que eles não vão abaixar de temperatura igualmente ao mesmo tempo. A água vai ficar gelada muito mais rápido, porque ela é melhor condutora de calor e, portanto, a energia térmica flui mais rápido através dela, até se igualar com a temperatura da geladeira, que é de 5 graus Celsius. Porém, essa temperatura não é suficiente para abaixar a agitação da água a ponto de que ela fique parada, se transformando em gelo. Já a gelatina vai demorar mais para perder essa temperatura, porque ela é uma pior condutora de calor. Isso quer dizer que a energia térmica, ou o calor, flui mais devagar através dela. E essa temperatura de 5 graus Celsius já vai ser baixa o suficiente, no caso da gelatina, para abaixar a agitação das moléculas a ponto de que elas quase não se movam mais. E esses são exemplos de dois materiais que têm características diferentes em razão da temperatura. É importante saber que cada material age de forma diferente quando está com baixa ou com alta temperatura, e eles também podem ficar mais frios ou mais quentes com maior velocidade. No meio dessa explicação, eu toquei no assunto de bom e mau condutor de calor. Então eu vou dar mais um exemplo para explicar para você um pouco de como isso funciona. Todos os objetos ao seu redor nesse exato instante estão na mesma temperatura. Se o ar da sua cidade estiver a 25 graus Celsius nesse momento, a sua mesa, a sua cadeira, a parede do seu quarto e o seu caderno também estão a 25 graus Celsius. Mas por que é que você sente que um objeto é mais gelado do que o outro quando encosta neles? Você pode fazer o teste.
Tenta encostar em uma cadeira de madeira e em uma faca de cozinha ao mesmo tempo com as mãos diferentes. Vai parecer para você que a faca está muito mais gelada do que a cadeira, porém as duas estão exatamente na mesma temperatura, ou seja, com o mesmo grau de agitação das moléculas. Você sente que a faca é mais gelada porque o metal é melhor condutor de calor do que a madeira, e por isso a sua mão transmite energia térmica para a faca mais rápido e, portanto, parece mais gelada. Lembre-se que o calor sempre flui do que tem mais para o que tem menos. Seu corpo está a 37 graus Celsius. Isso quer dizer que o tempo todo você está perdendo energia térmica para tudo aquilo que encosta em você, inclusive o ar, a não ser que esses objetos ou que o próprio ar esteja com temperatura maior do que 37 graus Celsius. Daí o processo será inverso. A sensação de frio ou gelado nada mais é do que o seu corpo passando energia térmica para outros objetos ou para o ar. E a sensação de quente nada mais é do que o seu corpo recebendo energia térmica de objetos que possuem um grau de agitação ou temperatura maior do que o seu próprio. Essa forma de transmissão de calor por contato se chama condução, quando você precisa encostar em alguma coisa ou em algum objeto para ocorrer essa transferência de energia. Porém, a energia térmica também pode ser transmitida de outra forma, que é a radiação. Corpos com alta agitação naturalmente perdem energia térmica e lançam ela por aí. E ela viaja até encontrar outro corpo que possa absorvê-la. Isso explica por que a energia térmica do Sol é capaz de chegar até aqui, mesmo sem ter ar no espaço para transferir ela de lá até aqui. Na parte 2 dessa aula, a gente vai entender por que a temperatura é tão importante na meteorologia e como só ela é capaz de movimentar grandes quantidades de ar por aí e criar boa parte dos fenômenos meteorológicos que a gente conhece. Te vejo lá. Pessoal, chegamos no final de mais uma aula de meteorologia, então queria só deixar um recadinho aqui para você. Se você teve alguma dúvida, se não entendeu, se alguma coisa do conteúdo não ficou claro, eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você não gostou ou identificou que tem algo errado, também deixe o comentário aqui embaixo, que eu vou responder todos e eu vou ler o comentário de todo mundo. Então, eu te vejo na próxima aula, espero que tenha gostado do conteúdo e até mais!